Olá, mulheres, paz do Senhor. Aqui quem fala é Michele Almeida. Sou idealizadora do IG Mulheres Rendidas ao ABA. E é com muita alegria que eu recebi esse convite da Juliana para estar falando neste mês de setembro sobre este tema tão importante. Você não está sozinho. Quando a Ju falou para mim sobre este tema, logo veio ao meu coração a luta que eu passei sobre depressão. É, Vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre o que eu passei. Há 16 anos atrás eu tive um filho especial que tinha alguns problemas neurológicos que o levaram à morte. A morte do meu filho, com apenas 3 anos, gerou em mim uma sensação de incapacidade. E eu me sentia culpada. Só que o maior fato que me fez mal foi não viver o luto. Pelo fato de eu ter outros 2 filhos, eu não me permiti ficar triste e viver o luto. Com o passar do tempo, aquele sentimento de culpa que existia dentro de mim foi tomando conta de mim. Eu fui me entristecendo cada dia mais. E aos poucos, quando eu vi, eu estava em uma depressão. Mas de início eu tinha muita vergonha de assumir que eu estava com depressão. Por quê? Eu era evangélica, eu estava no ministério, eu fazia parte do louvor, então eu não conseguia dizer para as pessoas que eu, crente, estava com depressão. Até porque na época eu tinha um líder que falava que depressão não era coisa de crente, era falta de fé, falta de ler a Bíblia. Então eu tinha muita dificuldade. Mas quando não teve mais jeito, eu me vi pensando em tirar a minha própria vida. E por que eu estou compartilhando um pouquinho, bem resumido? Porque eu passei por tudo isso sozinha, porque eu tinha medo de falar. E eu cheguei a tentar tirar a minha vida. E quando eu tentei tirar a minha vida, eu vi que eu estava no fundo do poço e que eu precisava de ajuda. E eu procurei ajuda com uma amiga que me levou até um médico e ali eu comecei meu tratamento. E foi quando eu falei para minha família que eu estava passando por isso e que estava difícil, que sozinha eu não conseguiria. Então, o que eu quero dizer? O tema diz tudo. Você não está sozinha. Caso você esteja passando por um momento assim, tristeza, depressão, ansiedade, né, essas doenças que hoje estão tão em alta, né, que infelizmente ela sim produz do inferno, são espíritos malignos que vêm sobre a nossa vida, mas nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos, porque além das pessoas próximas de nós temos um Deus. E nós podemos e devemos recorrer a esse Deus que tudo pode. Amém, amadas? Ao longo do áudio eu vou compartilhando um pouquinho mais com vocês. A Bíblia apresenta inúmeros relatos de homens e mulheres que experimentaram crises emocionais, como Elias, Jeremias, Davi, Eliseu, né? O próprio Jesus teve um momento de tristeza, Maria. São vários que, se você for ler, por algum momento teve uma certa depressão, uma certa tristeza, eu digo, né? Sansão, muitos homens e mulheres. Isso nos revela a humanidade desses homens e mulheres e a possibilidade de qualquer um nos enfrentar processos semelhantes. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que andaram com Deus e apresentaram sintomas depressivos de angústia extrema. A Bíblia não é um livro científico, mas tem muitas informações sobre depressão, ansiedade, tristeza, angústia, dor. Relatos de homens e mulheres de Deus que não deixaram sua humanidade ao serem chamados por Deus e mostraram quanto a vida emocional é importante em nossa caminhada cristã. Elias, um profeta de Deus, apresentou sintomas depressivos. Usado por Deus para exterminar os profetas de Baal, recebeu comida através de um delivery celestial, vivenciou grande avivamento em Israel, foi usado por Deus para realizar muitos milagres. Ameaçado por Jezabel, Elias foge para o deserto e teve pensamentos suicidas. Cristãos também apresentam pensamentos suicidas durante a depressão.
Cristãos pedem a Deus em oração para os levar desta vida ou desejam que Ele permita uma enfermidade ou acidente que ia manter de maneira natural. O que teria acontecido com Elias, descrito lá em 1 Reis 18, que o fez mudar em relação ao Elias descrito no capítulo 19? Elias apresentou sim um quadro depressivo. A depressão muda sua percepção de Deus. Durante a depressão, Elias não se lembrou dos momentos que foi usado por Deus. Elias chegou à depressão após um período de esgotamento físico muito intenso. Na parte emocional, Elias carregava grande responsabilidade espiritual. Quando estamos fisicamente mal, somos vulneráveis emocional e espiritualmente. A depressão promove isolamento social. Elias se isolou. Pessoas depressivas tendem a se isolar. Fatores espirituais também foram importantes para a origem do quadro depressivo de Elias. Ele vivia em constante guerra espiritual. Você pode ter uma história espiritual fantástica e mesmo assim lutar contra a depressão. Ser chamada por Deus e ter um ministério não faz ninguém uma supermulher. Continuamos com nossas fragilidades e batalhas. É importante buscar ajuda diante de quadros específicos de abalo emocional ou psíquico. A depressão não escolhe raça, estado social, idade ou religião. Reconhecer que a espiritualidade cristã não nos impede de ter depressão é o primeiro passo para a cura. Amém? Somos espiritualmente influenciadas. Em Efésios 6,12 vocês podem ver isso. Jesus separava os casos biológicos dos espirituais. Se você nasceu de novo no espírito e no corpo e na mente, que receberá influências espirituais. Como cristãos, somos alvos da atuação de forças espirituais, do mal que exerce influência sobre a nossa vida biológica e emocional, procurando nos destruir. O nosso inimigo espiritual tenta implantar pensamentos em nossa mente. Pacientes depressivos estão maus, vulneráveis a inserções de pensamentos, memória e percepções por parte do mundo espiritual. O cristão deprimido deve orar e pedir a Deus que retire pensamentos distorcidos de origem emocional, quanto os de origem espiritual. A palavra de Deus é nossa maior aliada nesta identificação. Cristo tem a supremacia sobre todo principado, potestade ou qualquer força espiritual do mal. A cruz de Cristo tem poder de nos libertar daquilo que possa afligir nossa alma. Depressão não é ter pouca fé, pecado ou falta de oração. Há resistência a tratamentos por parte de alguns cristãos por acreditarem que a depressão é decorrente de pecados ou por não terem orado o suficiente. Uma espiritualidade doente produz um cristão doente. Deus realiza curas e milagres. Em alguns casos, ele realizará milagres, em outros dará profissionais, médicos e psicólogos, e haverá casos em que a enfermidade levará à morte. Inibição de sentimentos gera depressão. Problemas emocionais inicialmente leves se tornam graves pela ausência de conselhos e intervenções em seus estágios iniciais. A cura pode se iniciar no momento em que o doente verbaliza e coloca para fora todas as angústias e aflições. Compartilhar nossas emoções sem medo, vergonha ou culpa é uma atitude terapêutica e a Bíblia já previa isso. Tiago 5,16 e Gálatas 6,2 podemos ver isso. Uma espiritualidade desumanizada não promove autocuidado. Nunca diga que toda depressão provém do pecado. O pecado abre portas e brecha para que Satanás atue sobre a mente e o corpo cristão. Nem toda enfermidade deriva do pecado. A maioria dos casos depressivos não guarda relação direta com o pecado. O cristão deve orar para Deus, trazer discernimento caso exista algo em sua vida que deva ser confrontado e resolvido. Suas emoções viajam 80.000 vezes mais rápido do que seus pensamentos. Não é o máximo? Este fragmento de incrível informação nos ajuda a compreender porque quando alguma coisa ruim acontece, nós sentimos emoções traiçoeiras e brutais, mas não somos capazes de recordar de imediato o que fazer ou a quem chamar. Por outro lado, também é verdade que quando alguma coisa maravilhosa acontece e somos envolvidos na excitação de uma alegria, naquele momento também não temos capacidade cognitiva para decidir exatamente o que fazer e seguir. Todo pensamento sensato
A velocidade tremenda de nossas respostas emocionais para a vida nos ajuda a explicar porque até mesmo os cristãos com frequência tendem a agir mais baseados em sentimentos do que em princípios. Alguma coisa ou alguém precisa tomar as rédeas das suas emoções que viajam na velocidade perigosa e obrigá-las a se submeterem ao fruto que somente é encontrado no Espírito Santo. Se você continuar permitindo que suas emoções rapidamente puxem durante a vida, você sempre dirá coisas embaraçosas e agirá de forma inconveniente e nunca será a pessoa que Deus planejou que você fosse. Você terminará sentindo o efeito de uma erupção vulcânica enfurecida que rapidamente elimina todos em seu caminho. Há poucas coisas na vida que são mais importantes que manter o controle dos assuntos de seu coração. Quando a palavra coração é usada, particularmente no Velho Testamento, ela se refere à alma de alguém ou à origem dos sentimentos, emoções e afetos. Seu coração determina como você agirá em qualquer situação e é o berço da sua vontade e propósito na vida. Na vida, a Bíblia diz para guardar ou vigiar esta parte de sua vida com extrema atenção. Seu coração é de grande valor para Deus e ele deve ser tratado como um tesouro valioso. O problema é com o propósito do coração. Seu coração não deseja ser guardado, ele deseja expressar em alta voz a si mesmo e suas opiniões. Seu coração é apaixonado por ventilar, vomitar e dar voz a cada sentimento que já tem experimentado. A Bíblia nunca diz que temos permissão para expressar tudo o que está em nosso coração. Ela simplesmente diz para guardá-lo. Amém, amadas? Espero que vocês sejam edificadas com essa palavra e que vocês entendam que vocês não estão sozinhas. Suas emoções e seu coração importa para Deus, importa para o nosso Abba. Quando você não souber o que fazer, recorra e corra aos pés do Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Amém.